Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Marcos, conhecido também como professor Spider. Nesse vídeo de hoje, vocês vão ver uma parte de uma aula que eu ministrei sobre introdução à fisiologia do sistema nervoso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha para me ajudar aí no meu crescimento no YouTube. E não se esqueça de conferir os outros vídeos dessa aula que estão postados. Vamos lá! As situações mais importantes do tálamo, que ele serve principalmente como centro de retransmissão e organização das informações que entram e também das informações que saem, né, do telencéfalo, né, do córtex cerebral. E aí a gente mencionou um pouco da melatonina, do hipotálamo, glândula da hipófise, e do seu papel aí no controle do comportamento da manutenção da homeostasia corporal. E aí a gente ficou de estudar um pouco mais sobre o tronco encefálico, né, que é uma estrutura que fica abaixo do diencéfalo. A gente falou aqui da medula antes da paralisação. Estivemos falando aqui um pouquinho então do diencéfalo, né, que envolve especialmente aqui o tálamo, que é essa estrutura aqui, tá? E agora a gente vai descer um pouquinho para falar de mesencéfalo, ponte e bulbo. E então esse é o assunto que a gente vai começar na aula de hoje, beleza? Dá para ver aqui, ó, já dá para ter uma ideia nessa imagem, né, que as estruturas anatômicas, né, são como se fossem continuações, né, a gente está vendo da medula aqui, nervos, né, tratos, né, que vão subindo ou descendo pela medula, e elas acabam atravessando toda essa estrutura aqui do chamado tronco encefálico, né, que envolve aqui bulbo, ponte e mesencéfalo. Isso continua até a chegada no tálamo. Aqui a gente tem ainda dá para observar aqui, né? A gente tem o mesencéfalo aqui, dá para observarmos que tem tratos subindo aqui. Então essas estruturas aqui redondinhas, né, seriam como se fossem os feixes de nervos, né, que a gente chama de trato no sistema nervoso central, tá? E aí são vários feixes que vão subindo aí, trazendo essas informações. Aqui dá para ver também alguns nervos cranianos, dá para ver aqui, ó, o trato óptico passando por aqui, né? Essa região aqui é chamada de quiasma óptico, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente no curso, na de endocrinologia. A gente tem aqui o mesencéfalo. Do mesencéfalo a gente já também tem saída de alguns nervos cranianos, né? Olha aqui na ponte, né? Vários nervos cranianos também despontando aqui na ponte. E no bulbo, da mesma forma, também temos nervos cranianos aqui saindo. E aqui atrás, né, temos a estrutura do cerebelo, né, que fica atrás do tronco encefálico, né, que está mais ligado intimamente aqui com a ponte. Tá? Vamos falar de um por um para a gente entender mais ou menos as suas funções. A gente tem feito uma visão mais de cima para baixo, né? Começando aqui do diencéfalo, aí nós vamos falar agora do tronco encefálico, né? Então, primeiro de cima para baixo vai ser o mesencéfalo, que é essa estrutura aqui, né, verdinha, tá? Que a gente está vendo aqui. Aí esse mesencéfalo, né, a principal característica dele vai ser a participação no movimento dos olhos, né? Então aqui a gente vai ter um nervo craniano saindo daqui, né? Esse nervo craniano, então, ele vai se associar aí, né, com a função do movimento dos olhos, intraclear, e a gente destaca basicamente isso do mesencéfalo, né? É aquela parte do tronco encefálico que está mais próxima, né, do tálamo, e a principal função que a gente chama para ele vai ser a de movimentação dos olhos. Tem algumas outras também, né, mas vamos enfatizar nessa funcionalidade aqui, não gerar muita informação, muita confusão para vocês. Bom, sobre a ponte, né, que é a partezinha azul, que a gente está vendo aqui, a gente pode chamar a atenção, né, que ela tem muitas funções, né, mas mais relacionado pelo fato dela abrigar muitos nervos cranianos, e de certa forma também a gente pode falar, né, que a ponte serve como um centro de retransmissão, assim como o tálamo de certa forma, porque ela está aqui bem à frente do cerebelo. O cerebelo ele vai estar localizado, né, bem exatamente aqui atrás da ponte, né? Então olha aqui tem o cerebelo e essa aqui é a ponte,
né? Então, a ponte ela fica entre o contato, né, do cerebelo, né, para ele chegar a ter um contato com o cérebro, que é a primeira parte. Então, dá para perceber que os tratos, né, os chamados nervos do sistema nervoso central, os tratos que saem do cerebelo, contendo axônios, eles acabam entrando, muitos deles, na própria ponte, né? Por isso que a ponte ela acaba fazendo até um volumezinho aqui, né, sobre a estrutura aí do bulbo e do mesencéfalo, né? Que dá para ver que parece que a ponte ela está abraçando, né, essa estrutura do tronco encefálico. Bom, uma outra função importante que a gente pode chamar aí para a ponte, né, vai ser participação no controle da respiração. A gente vai falar um pouquinho sobre respiração também, né, e a fisiologia respiratória, e já fica na cabecinha de vocês aí que a ponte vai ser uma das estruturas encefálicas relacionadas com o controle respiratório, né? É um controle muitas vezes que a gente fala que é involuntário. A gente não fica pensando, por exemplo, quando a gente está respirando, né? Mas a gente pode, de certa forma, né, a gente pode dizer também que a gente consegue controlar a respiração. Isso que você pode inspirar e expirar de acordo com a sua vontade. Mas, mesmo assim, quando você não está exercendo esse controle, digamos, somático, a ponte vai cuidar aí de controlar o fluxo respiratório, né, a ventilação pulmonar que a gente fala, e aí o seu ritmo respiratório está muito associado com o papel da ponte, assim como também o papel do bulbo, né? O bulbo vai ter uma participação também no controle da respiração, né, em várias funções involuntárias, mas especialmente aí da respiração. O mesencéfalo, como eu já tinha falado, além dos olhos também, vamos lembrar que ele também faz parte de reflexos auditivos e visuais, né? Então, o movimento dos olhos, eles podem muitas vezes ser decorrentes aí de alguns reflexos também que o mesencéfalo consegue captar, né? Por exemplo, quando você ouve alguns sons, né, uma batida, por exemplo, e você pode ter aí um movimento ocular, né, em resposta a esse som. Aí a gente tem ainda, né, o bulbo. O bulbo tem bastante funções, né? É um órgão assim que a gente pode ser chamado assim de órgão vital, no sentido de que lesões no bulbo podem ser fatais, tá? O bulbo ele vai participar de várias funções aí no nosso organismo, e entre elas a gente pode falar aí, né, do papel dele no controle da pressão arterial. Por exemplo, a gente vai falar que existe o centro de controle cardiovascular, e esse centro de controle cardiovascular que temos no bulbo é responsável, por exemplo, por regular, né, as alterações na frequência cardíaca, na força de contração do músculo cardíaco, para manter a nossa pressão arterial sempre adequada. Eu já falei também, né, o bulbo também ajuda com a respiração, né, além da pressão arterial, né? Ele também, preciso melhorar aqui, ele também vai ajudar com a respiração, né? Assim como a ponte, ele vai ter uma função no controle respiratório, a gente vai ver também isso quando for falar na fisiologia respiratória. Ele também faz parte do controle da deglutição, dos vômitos, né? Então o vômito é um reflexo, né, que está associado também ao bulbo, e às vezes esse reflexo é ativado por via neurônios, né, que são encontrados aí nos núcleos bulbares. A gente vai ver também, vou falar da fisiologia da deglutição, né, gente? Vocês vão ver falando lá da presença dos nervos, né, que são encontrados também no bulbo. Uma coisa interessante do bulbo, né, que ele é como se fosse uma continuação da medula. Dá para ver aqui, ó, aqui tá uma cor diferente, mas na vida real, é claro, né, não tem essa diferenciação de cores assim não. Então o bulbo é como se fosse uma continuação aqui da medula espinhal. Aquela anatomia que a gente viu aqui na medula, né, nessa região inicial aqui do bulbo, né, que é mais próxima aqui da medula, né, dessa divisão, essa região aqui, gente, é muito parecida, né? E aí, esses tratos, né, que tem passando aqui pela medula, tanto subindo quanto descendo, é importante falar isso. A gente tem tratos que sobem, né, são ascendentes, que a gente vai chamar de tratos sensitivos ou somatosensoriais, né? Eles estão subindo para levar informação lá para o cérebro, né? Esses tratos são captados por neurônios sensitivos
transmitidos aqui, né, pela medula, passam pelo bulbo até chegar no cérebro. A gente já tinha falado isso com vocês. Mas também tem informações que descem, né, pelo cérebro e passam pelo bulbo também, né, que a gente vai chamar de tratos córtico-espinhais. Esses tratos córtico-espinhais, né, eles são chamados córtico-espinhais porque eles saem do córtex, né, como fosse aqui da periferia do cérebro, e vão parar lá na medula espinhal, né? Então essa medula, por isso que chama córtico espinhal, beleza? Assim como você vai ver também, ouvir falar dos tratos espinotalâmicos, né? O que é um trato espinotalâmico? Ele começa na medula espinhal e termina aqui no tálamo, por exemplo, né? Outra coisa interessante que a gente vai ter aqui no bulbo, né, é que aqui nessa região do bulbo vai ter uma área que a gente vai chamar de pirâmides bulbares, né? Pirâmides bulbares, ou seja, são as pirâmides do bulbo. O que acontece nessas pirâmides do bulbo? Vocês já devem ter ouvido falar que o nosso cérebro direito está relacionado com a região esquerda do nosso corpo e o cérebro esquerdo com a região direita, né? Então, por que é assim? Porque o bulbo, né, cerca de, por exemplo, 90%, né, das fibras córtico-espinhais, né, que descem do córtex para a medula óssea, vem descendo. Quando chega no bulbo, se elas saem do lado direito do cérebro, quando chega no bulbo, cruza para o lado esquerdo da medula espinhal. Assim como os que descem pelo lado esquerdo, quando chegam no bulbo, cruzam para o lado direito da medula espinhal. Então pensa num monte de tratos, né, fazendo esse cruzamento aqui nessa região do bulbo, né, vão ter vários tratos, né, cruzando a região do bulbo, e aqui vai formar uma estrutura que vai ficar um pouco mais destacada, né, com tanto feixe de nervos, né, de tratos passando, que a gente vai chamar isso aqui de pirâmides bulbares, né? Então vai ter aqui uma troca de lados, né, nesses tratos ao longo do sistema nervoso central, e cerca de 90% desses tratos aqui que vão descendo, né, vão ser cruzados aqui no bulbo. Outros vão cruzar em outras regiões. Na medula espinhal, os que sobem é da mesma forma. A maior parte passa aqui pela pirâmide bulbar, né, trocando de lado, mas alguns eles já vão fazer a troca, digamos assim, né, do neurônio, do lado do nervo, né, na própria região da medula. Então, por exemplo, em alguns casos você vai ter o neurônio sensitivo transmitindo informação, tá? E aí essa informação ela vai sair daqui, né, de um dos núcleos, né, da medula espinhal, da ressolução cinzenta, e podem, por exemplo, né, migrar, né, para subir, por exemplo, aqui, ó, vem nessa região e sobe para o encéfalo. Então já temos aqui, podemos observar que o cruzamento ocorreu em nível de medula, né? Mas a maioria dos casos a gente vai ter aqui passando também pela pirâmide bulbar. Então, de certa forma, é por isso que a gente tem essa explicação, né, de o lado esquerdo está relacionado ao lado direito do cérebro e os nossos membros, por exemplo, do lado direito relacionado ao lado esquerdo do cérebro. Então, é por causa de essas situações aí, especialmente que ocorrem no bulbo. Bom, aqui no tronco encefálico, né, eu vou te apagar um pouco esses riscos. Aqui no tronco encefálico, como de uma forma geral, e não muito bem definida, né, a gente vai ter uma série de núcleos de tratos, né? Lembrando que núcleos são aglomerações de corpos celulares, né, de tratos do sistema nervoso central. E aí vamos ter aqui ao longo do, não sei se eu vou apagar aqui, ao longo desse tronco encefálico, né, uma série de núcleos, de neurônios, tá? E aí a gente vai chamar isso aqui de formação reticular, tá? Essa formação reticular, gente, né, o que vão ser? Vão ser agrupamentos aí de núcleos, de neurônios, né, de substância cinzenta, né,
contendo núcleos de neurônios, né, contendo corpos celulares de neurônios, e delas vão sair informações, né, para várias áreas aí do próprio tronco encefálico, né, ou para a medula espinhal, ou mesmo para o córtex cerebral, tá? Como tem nervos, né, ou melhor dizendo, tratos, passando de vários sentidos aí, né, para várias áreas do encéfalo, por exemplo, ou da medula espinhal, e vai formar uma estrutura muito parecida, como se fosse uma rede, né? Daí vem esse nome de formação reticular. Essa formação reticular, ela tem uma relação muito íntima aí com situações, por exemplo, de alerta, né? A formação reticular vai ter nervos que são responsáveis por te manter no estado alerta, né? No estado de vigília. Vai ser na formação reticular também que temos o controle aí dos estímulos necessários para o desenvolvimento do sono, né? A manutenção do tônus muscular, né, é controlada também por esses tratos, né, por esses neurônios que a gente tem aí passando pela formação reticular. E além disso, eles também fazem parte do controle da pressão arterial, né? Eles participam da modulação da dor, como a gente está vendo aqui. Vocês vão ver isso sendo mencionado nos nossos próximos assuntos. Vai ser o controle, né, da modulação da dor. A gente tem ainda uma situação interessante, né, porque a formação reticular ela também controla, por exemplo, o reflexo do estiramento muscular, né? Então, às vezes o músculo, às vezes você faz uma extensão, né, no movimento aí, do aparelho motor, que vai além da capacidade do músculo se distender. Então ele imediatamente libera um sinal nervoso, né, para evitar que você cause uma lesão rompendo a fibra muscular, para você contrair essa fibra, e aí você, por exemplo, não teria essa lesão, né, na fibra muscular, porque esse reflexo do estiramento permite que você proteja, né, a fibra muscular desse tipo de lesão. A gente ainda pode chamar atenção para esse papel da formação reticular no controle, né, do sono e da vigília, né? Algumas lesões nessa área da formação reticular, responsável pelo estado de sono e vigília, podem levar a pessoa, por exemplo, ao coma. Tá? Então, muitas vezes a pessoa pode entrar em coma porque a formação reticular dela, né, os nervos da formação reticular, que estão às vezes subindo para o cérebro, tá? Que vocês vão ver às vezes no livro, tem o sistema chamado de SARA, tá? O SARA significa o quê? Sistema ativador reticular ascendente, né? Ascendente porque ele está subindo para o cérebro, e ativador porque ele que ativa o cérebro, como se fosse um sistema de neurônios, né? De tratos que vão subir em direção ao cérebro, ao córtex cerebral, para ligar ele, quando você vai acordar. Então, esse sistema SARA, se ele for rompido, né, se tiver uma lesão nesse sistema, a pessoa fica em coma e não acorda, porque exatamente não tem mais ligação com o sistema SARA, que é responsável pela essa função. Alguns anestésicos gerais, por exemplo, já foi se mostrado que eles têm um efeito, né, que eles diminuem a transmissão sináptica, né, nesses neurônios do sistema SARA, e por isso a pessoa às vezes fica desmaiada, digamos assim, ou dormindo, né, durante um tempo de aplicação dessa anestesia, ou fica meio grogue, né, pelo fato aí também de modificar, né, a transmissão sináptica desses nervos, esses neurônios, né, que estão associados aí ao sistema SARA. Gente, isso aqui, esse pequenininho aqui é a glândula pineal, acho que nós falamos dela, né, bastante lá, por causa da produção da melatonina, né. Então a gente vai subindo aqui agora, vamos subir do diencéfalo para as partes mais superiores. Aqui, nós vamos falar de núcleos, né, de núcleos da base, nós vamos falar disso aqui também, ó, dos lóbulos